Bem-vindos ao FQ Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre ordens de grandeza e escalas de comprimento, que é um tema de Química de 10º ano. Este é o primeiro tema que vocês abordam, portanto, na Química de 10º, e é sempre importante fazer uma revisão sobre as conversões. Portanto, as conversões mais usadas em termos de medida, portanto, em termos de comprimento, é a conversão para metros, ou seja, que é a nossa unidade de sistema internacional. Portanto, nós temos aqui um pequeno esquema que nos pode ajudar a perceber ou recordar como é que vocês fazem a conversão, por exemplo, para quilómetros ou para milímetros, ou entre outras medidas de comprimento. E o que nós temos que perceber é que, utilizando o metro como unidade de referência, nós quando queremos passar para decímetro, para centímetro ou para milímetro, nós multiplicamos sempre por 10, e quando queremos andar para trás, ou seja, passar para decâmetro, hectómetro ou quilómetro, temos que dividir por 10. Por exemplo, eu se tiver 20 km e quiser converter para metros, eu posso considerar que estou no quilómetro. Para chegar ao metro, tenho que multiplicar 3 vezes por 10 e então vai nos dar 20.000 metros. Temos aqui outros exemplos de conversões que podem ser, que são conversões práticas, onde já nos dá aqui a indicação de por quanto é que temos que multiplicar para converter para metros e que vão ser utilizadas ao longo da química. Outro tema ou outro conteúdo que nós temos que saber é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é considerada a potência de base 10 mais próxima desse número. Ou seja, se eu tiver este número, 1,4 vezes 10 levantado a 6, e nós temos que a ordem de grandeza é 10 levantado a 6, porque, olhando para o 1,4, ele está entre 0 e 5. E por isso a ordem de grandeza fica exatamente o valor que já se encontra. Depois, aqui no 8,1 vezes 10 levantado a 6, o 8,1 está compreendido entre 5 e 10, pelo que a ordem de grandeza já passa a ser 10 levantado a 7, ou seja, ao 6 adicionamos uma unidade, porque o número que está a multiplicar pelo 10, pelo vezes 10, é um número que está compreendido entre 5 e 10. Depois temos aqui outro exemplo com um expoente negativo que funciona da mesma forma. Portanto, o 5,3 é um número compreendido entre 5 e 10. Portanto, a ordem de grandeza é adicionamos 1 ao expoente. Muito importante é que para vocês determinarem a ordem de grandeza de um determinado número, ele tem que estar em notação científica. Então vamos ter aqui dois exercícios para trabalhar as ordens de grandeza e as conversões para a unidade de sistema internacional. Então, neste exercício, nós temos o diâmetro médio do cabelo humano, que são 80 micrómetros, e o nosso objetivo é passar para a unidade de sistema internacional. Eu também tenho aqui uma pequena anotação da passagem para a unidade de sistema internacional, independentemente da unidade, ou seja, independente se estamos a trabalhar com o metro, com o segundo ou com a grama, ou qualquer outra unidade. E é só para vocês olharem para os prefixos, no fundo, e tentarmos perceber que ela vai ser sempre trabalhada, a sua conversão para a unidade de sistema internacional é trabalhada sempre da mesma forma. Portanto, neste caso, eu tenho os 80 micrómetros, portanto, vamos trabalhar aqui com o 10 elevado a menos 6, portanto, fica 80 vezes 10 levantado a menos 6, mas este número não se encontra em notação científica, portanto, o 80 é convertido para 8 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6, e depois aqui nós podemos somar os expoentes. E fica 8 vezes 10 levantado a menos 5, uma vez que aqui é como se tivéssemos 1. Neste caso, a ordem de grandeza, uma vez que o 8 é um número que está compreendido entre 5 e 10, então a ordem de grandeza seria 10 elevado a menos 4, uma vez que tínhamos que adicionar 1. O comprimento de uma baleia azul são 30 metros, já se encontra na unidade de sistema internacional. Passamos para a notação científica, fica 3 vezes 10 elevado a 1. O 13 é um número que está compreendido entre 0 e 5, portanto a ordem de grandeza fica na mesma 10 elevado a 1. O diâmetro da Lua são 3.480 km. Para converter os quilómetros para metros, vamos ter que multiplicar por 10 elevado a 3. E agora vamos converter o 3.480 em notação científica. E vamos poder aqui adicionar, porque temos a mesma base, portanto fica 3.480 vezes 10 elevado a 6, 3.480 vezes 10 elevado a 6 metros. Este número está compreendido entre 0 e 5, mais uma vez, portanto a ordem de grandeza fica na mesma, o 10 elevado a 6.
Por último, nós temos aqui os 384 megametros, ou seja, significa que isto é equivalente a ter 384 vezes 10 elevado a 6 metros. E para convertermos para notação científica, fica 3,84 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 6. E aqui temos a mesma base, portanto, adicionamos os expoentes. E o 3,84 é um número que está compreendido novamente entre 0 e 5, portanto, a ordem de grandeza fica o 10 elevado a 8. Vamos aqui a um segundo exercício. Na figura em baixo encontra-se uma camada de grafeno, obtida com o microscópio de efeito de túnel, onde os pontos azuis desenhados representam os átomos de carbono. Qual é a ordem de grandeza da distância média entre os átomos de carbono em unidade de sistema internacional? Então, nós queremos converter o 1,42 para a unidade de sistema internacional. Esta conversão encontra-se mais atrás, mas vamos pesquisar aqui. Portanto, vamos ter que multiplicar por 10 elevado a menos 10. Então, vai ficar 1,42 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Uma vez que 1,42 se encontra entre 0 e 5, então a ordem de grandeza seria apenas 10 elevado a menos 10. Ok, um exercício um bocadinho mais completo, portanto, indicar a ordem de grandeza das seguintes dimensões, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, completando a tabela seguinte. Então, nós temos que converter novamente para a notação científica e identificar a ordem de grandeza. Então, para a notação científica, isto ficava 1,5 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 10, ou seja, vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. A ordem de grandeza, como vai ser na mesma, 10 elevado a 11. Ora bem, vou fazer este passo para a conversão da notação científica um bocadinho mais rápido. Portanto, aqui nós vamos ter que andar para 6,30, ou seja, vamos acrescentar duas casas ao 9, e então fica também 10 levantado a 11. No entanto, o 6,30 já está compreendido entre 5 e 10, então significa que a nossa ordem de grandeza passa a ser 10 elevado a 12. Aqui, este número, para ficar na forma de notação científica, tem que ficar 1,27, portanto, significa que a vírgula tem que andar mais uma casa, então passa a ser 10 elevado a 7. 1,27 é um número que está compreendido entre 0 e 5, pela que a ordem de grandeza continua a ser 10 elevado a 7. 1993, na forma de notação científica, fica 1,993 vezes 10 elevado a 3. E a ordem de grandeza vai ser na mesma, 10 elevado a 3, uma vez que este número, 1,993, está entre 0 e 5. 1,75 já está na forma de notação científica, portanto é como se fosse 10 levantado a 0, pela que a ordem de grandeza vai continuar a ser 10 levantado a 0, uma vez que o 1,75 encontra-se entre 0 e 5. Agora, este número, para ficar escrito na forma de notação científica, isto ficava 1,62, tem dois zeros para trás, portanto fica 10 levantado para trás do número, portanto 10 levantado a menos 2. 1,62 está compreendido entre 0 e 5, portanto permanece a ordem de grandeza. Aqui vai ficar, portanto, este número, vamos ter que acrescentar duas casas, portanto vou escrever, ele ficava 6 vezes 10 levantado a menos 2. Mas como tem ainda ali o vezes 10 elevado a menos 3, vamos adicionar os expoentes e fica 10 levantado a menos 5. Mas como o 6 está entre 5 e 10, então vamos ter que somar uma unidade e passa a ser menos 4. Este número em notação científica só temos que contabilizar os zeros para trás do 1, portanto temos 7 zeros, portanto fica 10 elevado a menos 7. O 1,2 está compreendido entre 0 e 5, portanto a ordem de grandeza continua a ser o 10 levantado a menos 7. Este número não está escrito em notação científica, portanto, o 17 é como se fosse 1,7 vezes 10. Depois temos ainda o vezes 10 levantado a menos 16. Adicionando os expoentes, fica menos 15. Uma vez que 1,7 está compreendido entre 0 e 5, então a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 15. A seguir temos 5,20 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 12, que dá 5,20, vezes 10, e agora adicionando fica menos 10.
portanto, a ordem de grandeza aqui vai ser 10 levantada menos 9, uma vez que temos que adicionar mais uma unidade ao expoente, porque 5,20 está compreendido entre 5 e 10. Ora, muito bem, uma vez que nós vamos trabalhar o átomo e a sua constituição, pelo menos recordar, vamos falar um bocadinho também sobre a nanotecnologia, que é uma ciência que tem por objetivo a manipulação de matéria à escala atómica e molecular, portanto, ou seja, é uma ciência que trabalha com matéria, ou seja, na sua forma mais pequena, mais atómica e molecular. As aplicações são diversas, eu só coloquei aqui os ramos, a aeroespacial, as tecnologias de informação, as ciências da vida, entre muitas outras. Então, neste seguimento, vamos continuar a trabalhar a questão das ordens de grandeza e das conversões para as unidades do Sistema Internacional, aqui com este exemplo. O nanotubo consiste num enrolamento feito quimicamente em folhas monoatómicas de carbono, cujas camadas possuem exatamente um átomo de espessura. Porém, é possível separar camadas de diferentes dimensões de acordo com a sua aplicação. A figura ao lado pretende ilustrar um tipo de nanotubo cujas dimensões aparecem discriminadas. Sabendo que o tamanho médio do raio atómico de um átomo de ouro é 1,46, compara o diâmetro do nanotubo com o diâmetro de um átomo de ouro. Ora bem, para comparar nós temos que ter sempre tudo na mesma unidade. Uma vez que é mais fácil trabalharmos sempre na unidade de sistema internacional, então o que vamos fazer é passar tudo para a unidade de sistema internacional, ou seja, cada um para metros. Então, 1,46 vai ser multiplicado por 10 levantado a menos 10, para passar para a unidade de sistema internacional. Então, fica que é o raio do ouro, vou pôr só assim. Então, fica 1,46 vezes 10 elevado a menos 10. Penso que, exatamente, menos 10 metros. E o diâmetro do nanotubo, o que significa que portanto, eu vou pôr na mesma diâmetro, no entanto, para comparar, nós vamos ter que, aqui tem o raio, portanto, eu vou ter que passar para o diâmetro também do ouro, o que significa que vamos ter que multiplicar por 2. Ou seja, vai ficar 2 vezes 1,46 vezes 10 elevado a menos 10. Então, como é que nós fazemos aqui esta conta? Nós vamos fazer a parte do 2 vezes 1,46. Isto vai dar 2,92 e mantemos o vezes 10 elevado a menos 10. E continua a estar em notação científica. O diâmetro do nanotubo é 2 nanómetros, ou seja, vamos aqui e vamos ver que o é vezes 10 levantado a menos 9. 2, e já está em notação científica. Ok, e agora queremos comparar o nanotubo com o átomo de ouro. Então podemos fazer o diâmetro do nanotubo a dividir pelo diâmetro do ouro, para perceber quantas vezes ele é maior do que o do ouro. Então fica 2 vezes 10 levantado a menos 9, a dividir por 2,92 vezes 10 elevado a menos 10. Então vocês aqui começam por fazer a conta, 2 a dividir por 2,92, que vai dar aproximadamente 0,68 vezes 10 elevado, e aqui tem a mesma base, subtraímos expoentes, portanto fica elevado a 1. Ou seja, é como se fosse 6,8, portanto dá aproximadamente 7 vezes maior. Agora, indica a ordem de grandeza do comprimento máximo do nanotubo, indicando tal valor em unidade de sistema internacional. Então vamos olhar aqui para a nossa imagem. O nosso comprimento máximo são os 5 aqui os 5 micrômetro, e nós vamos ter que passar para a unidade de sistema internacional, portanto vamos ter que multiplicar por 10 levantado a menos 6. Então fica 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Uma vez que este número é 5, mas então entra no enquadramento entre o 5 e o 10, então significa que neste caso a ordem de grandeza seria 10 levantado a menos 5, uma vez que temos que adicionar uma unidade.
Agora, no 5.3 diz assim: sabendo que a distância média entre átomos de carbono é de 1,2 angstrom, faça uma estimativa do número máximo e mínimo de átomos de carbono existentes no nanotubo apresentado. Então, reparem que este nanotubo tem uma forma cilíndrica. Mas o que é que acontece? Quando vocês pegam num cilindro, ok? Portanto, vamos imaginar, nós temos um cilindro que tem esta configuração, está bem? Mas vamos imaginar, vocês pegam numa folha e vocês com a folha conseguem fazer este cilindro. Quando desdobram a folha, o que é que acontece ao cilindro? O cilindro vai ter uma planificação, tirando, ou seja, desconsiderando as bases do cilindro, a sua superfície lateral, que é a curva aqui no cilindro, pode ficar com o formato da nossa folha. Então o que é que vai acontecer? A representação aqui da base vai ser, no fundo, o nosso comprimento. Ou seja, o comprimento vai ser igual ao perímetro da base. Tá bem? Ou seja, vai ser 2 vezes, aproximadamente, vamos por aqui o π como sendo 3,14, 2 vezes 3,14 vezes o raio. E a nossa largura vai ser a altura do cilindro. Então, o que é que acontece? Nós, neste caso, nós vamos ter que trabalhar primeiro com os valores mínimos, para saber o número mínimo de carbonos, e depois trabalhamos com os valores máximos. Então, vamos pensar o seguinte. Nós, para os valores mais baixos, para os valores menores, o que é que vamos ter que fazer? Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho, isto seria o meu comprimento, está bem? Em que tem ali os átomos de carbono. E os átomos de carbono, nós sabemos que vai ter aqui uma determinada distância entre eles, que é aquele tal valor de 1,42, que nós vamos depois converter para unidade de sistema internacional, portanto fica aqui vezes 10 levantado a menos 10 metros, ok? Então vamos pensar neste aqui, ou seja, eu para saber quantas vezes é que a minha distância cabe no meu comprimento, eu vou ter que fazer ou seja, eu quero saber quanto, então vou ter que fazer o comprimento a dividir pela distância. Ou a mesma coisa na largura, vamos ter que fazer a largura a dividir pela distância. Então, para os valores mais baixos, ok, nós vamos considerar que eu vou precisar de calcular, ou seja, o perímetro. Então significa que o perímetro ficaria igual a 2 vezes 3,14. E não esquecer que estes comprimentos aqui são os diâmetros, então significa que o raio aqui seria 0,5. E aqui a largura, nós vamos utilizar, este 0,5 está em nanómetro, portanto significa que nós vamos ter que multiplicar por vezes 10 levantado a menos 9, também, para dar em metros. E depois aqui a nossa largura vai ser os 0,2 micómetros, portanto significa que fica 0,2 vezes 10 levantado a menos 6 metros. Posto isto, então podemos descobrir, ou seja, o perímetro aqui que vai representar o comprimento. Então, neste caso, vamos ter que fazer o 2 vezes 3,14 vezes 0,5 vezes 10 levantado a menos 9, a dividir pela distância, ou seja, a dividir pelo 1,42 vezes 10 elevado a menos 10. E isto vai nos dar 2,2 vezes 10. Depois fazemos a mesma coisa para a largura, portanto, então vai ficar os 0,2 vezes 10 elevado a menos 6, a dividir também por 1,42 vezes 10 elevado a menos 10. E isto vai dar aproximadamente 1,4 vezes 10 levantado a 3. E agora, o que acontece é, eu calculei, portanto, quanto é que tenho no comprimento e quanto é que tenho na largura. Portanto, eu agora para saber quantos átomos de carbono tenho nesta minha folha de nanotubo, neste nanotubo, ou seja, nesta folha composta por átomos de carbono, vamos ter que multiplicar. Ou seja, fazemos 2,2 vezes 10 vezes 1,4 vezes 10 levantado a 3. Portanto, fazemos ali uma espécie de área do nanotubo. E isto vai dar este número de átomos de carbono. Da mesma forma, vamos estabelecer o mesmo raciocínio para a folha, quando ela é constituída pelos valores máximos. Ou seja, aqui o comprimento será então outra vez o nosso perímetro, que será então 2 vezes 3,14 vezes o raio, portanto que neste caso é 1, e vamos na mesma multiplicar por 10 levantado a menos 9 para converter para metros, e a nossa largura será formada pelo 5 vezes 10 elevado a menos 6, portanto já tudo em metros. Portanto, agora fazemos o mesmo cálculo, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes 10 levantado a menos 9
a dividir por a nossa distância, 1,42 vezes 10 elevado a menos 10. E isto vai dar aproximadamente 4,4 vezes 10. E também fazemos o 5 vezes 10 elevado a menos 6, a dividir por 1,42 vezes 10 elevado a menos 10, que dá aproximadamente 3,5 vezes 10 levantado a 4. E para sabermos o número total de átomos, ou seja, neste caso o número máximo de átomos, multiplicamos os dois, o comprimento pela largura, ou seja, quantos átomos cabem no comprimento e quantos átomos cabem na largura, e vai nos dar o número máximo de átomos de carbono. Ora bem, nós temos estado a falar de átomos já, então vamos recordar o que é que vocês falaram no básico sobre a constituição do átomo. Portanto, o átomo é constituído por. Eu tenho aqui alguns exemplos, ou seja, nós começamos, vocês aprenderam um átomo e também aprenderam uma molécula, que é quando há a junção de mais do que um átomo, mas dentro só do átomo, que é uma partícula muito, muito, muito pequenina, nós temos um núcleo e vamos ter uma nuvem eletrónica, que tem aqui este exemplo. Ou seja, o átomo, o núcleo do átomo é o que dá a sua massa, enquanto que a nuvem eletrónica, que é o que está à volta do átomo, é o que dá a sua dimensão. Portanto, nós dentro do núcleo nós vamos ter duas partículas, que é o neutrão e o próton, e na nuvem eletrónica vamos ter a partícula que é o eletrão. O próton tem carga positiva, o eletrão tem carga negativa. O que acontece é que o número de prótons que é sempre igual, no átomo é sempre igual ao número de eletrões, o que significa que há uma simplificação em termos de cargas que vai fazer com que o átomo seja considerado eletricamente neutro. Dentro depois do neutrão, temos umas partículas mais pequeninas que são chamadas os quarks. Ora bem, a evolução do modelo atómico, vocês também trabalharam no básico, no entanto, não custa nada recordar que aquilo que nós estivemos a falar sobre o átomo não veio assim. Portanto, ou seja, houve uma evolução em termos do seu conhecimento, da sua constituição. Se fizermos remeter isto para Demócrito, antes de Cristo, que era um filósofo grego, ele apresentou a ideia de que o átomo era uma partícula elementar e indivisível e que era constituinte de toda a matéria. Portanto, ele acreditava que os átomos tinham formas e que essas formas e tamanhos diferentes, e que dependendo dessas formas e tamanhos diferentes, nós iríamos então ter, ou seja, que essas formas e tamanhos estavam dependentes do material que constituíam. Depois, passando para Dalton, muito mais tarde, ele defendia que a matéria era formada também por átomos, ou seja, por corpúsculos muito, muito pequenos, indivisíveis, ou seja, o átomo acaba por ser a partícula mais pequena existente na natureza, mas defendeu que cada elemento é formado por átomos com tamanho e massa distintos e que diferentes compostos resultavam da junção de diferentes átomos, ou seja, que nós atualmente chamamos de molécula. Thomson também mais tarde descobriu a existência de outra partícula, do eletrão, que era uma partícula com carga elétrica negativa e de tamanho muito menor que do que o átomo. E fez isto através de uma experiência com descargas elétricas de gases rarefeitos. Mais tarde, Thomson propôs um modelo atómico em que o átomo seria uma partícula então esférica de carga positiva, mas na qual se encontravam partículas de carga negativa, que eram os eletrões. E este modelo foi também conhecido pelo chamado modelo de Passas, dada a sua representação. Rutherford também mais tarde provou a existência agora do núcleo atómico, através de uma experiência com elementos radioativos, e este modelo era segundo o qual o átomo era constituído por um pequeno núcleo de carga positiva e que contém quase toda a massa do átomo e à volta do qual giravam os eletrões com carga negativa, como se fossem os planetas em torno do Sol. Desta forma, este modelo foi conhecido como modelo planetário. Bohr propôs algumas alterações a este modelo e ele defendia que os eletrões se moviam em torno do núcleo em órbitas circulares bem definidas e que cada órbita correspondia a um nível de energia. Neste modelo, a energia dos eletrões aumenta à medida que vão ocupando órbitas cada vez mais afastadas do núcleo. O modelo da nuvem eletrónica
foi desenvolvida através de equações matemáticas, onde foi permitido estudar a posição dos eletrões, definir uma posição para os eletrões em volta dos átomos. Ou seja, os eletrões não se moviam em órbitas bem definidas, como afirmava Bohr, mas em orbitais. O que é que isso significa? Em regiões onde é mais provável encontrar um eletrão de dada energia. O conjunto das orbitais era o que nós designamos por nuvem eletrónica e este é o modelo atualmente aceite. O neutrão foi descoberto mais tarde por Chadwick com experiências radioativas, que são partículas subatómicas de carga neutra e com a massa próxima da do próton. Esta descoberta permitiu completar o modelo da nuvem eletrónica, sendo este o modelo atualmente aceito. Bem, vamos então aqui ao exercício 3, só para fazer assim um breve resumo sobre esta evolução do modelo atómico, e temos aqui alguns termos que vai nos ser úteis para completar estas frases. Então, com base nas experiências de um determinado cientista, foi possível concluir que o átomo era constituído por e aqui terá que ser forçosamente núcleo, que era muito denso, era muito pequeno e denso, e era rodeado por espaço vazio onde se movimentavam os eletrões. Ora bem, significa que nós aqui estamos a falar de Rutherford, portanto, onde já temos este modelo de núcleo e eletrões. Depois, aqui outro cientista apresentou pela primeira vez a ideia de que toda a matéria é constituída por partículas indivisíveis, então aqui nós já somos capazes de completar que são os átomos, e o primeiro cientista que apresentou isso foi, o cientista e mais conhecido filósofo, foi Demócrito. Depois, com a descoberta do eletrão, que foi pela experiência de Thomson, contribuiu então para a descoberta das partículas subatómicas e o que nos sobra aqui será então o Dalton, que propôs o primeiro modelo atómico, que também era conhecido como modelo da bola de bilhar, segundo a qual o átomo apresenta uma massa constante e então é indivisível. Ok, só para terminarmos este vídeo, vamos também recordar que vocês também já trabalharam isso no básico, a constituição do átomo, ou seja, nós já falamos que tem prótons, neutrões e eletrões. No entanto, no núcleo, por exemplo, eu aqui dou esta ideia, ou seja, que temos este átomo que ele é constituído por 18 prótons de carga positiva, 22 neutrões, e temos 18 eletrões, uma vez que no átomo o número de prótons tem que ser sempre igual ao número de eletrões. No entanto, se eu quisesse fazer a representação em termos do símbolo químico, o que é que isso significa? Portanto, nós utilizamos o nome do símbolo químico, depois aqui em cima nós utilizamos o número de massa e em baixo o número atómico, sendo que o número de massa representa sempre a soma entre o número de prótons e o número de eletrões, enquanto que o número atómico é sempre igual ao número de prótons, que é o mesmo que dizer que é igual ao número de neutrões. Neste caso, ou seja, se eu quisesse fazer a representação deste símbolo, deste elemento químico, eu tinha que somar os 22 com os 18 para descobrir quanto é que é o número de massa, ou seja, ficava 40, e o número de prótons é 18, que é igual ao número de eletrões. E tínhamos a nossa representação. Então, vamos só para terminarmos este exercício. Temos aqui alguns átomos que são representados pelas letras X, Y, R e W, que não são os verdadeiros símbolos químicos. Então, vamos só indicar o número de prótons, eletrões e neutrões e a carga nuclear do átomo R. Então, significa que o número de prótons é o valor que está em baixo, portanto 6. O número de eletrões é sempre igual ao número de prótons, portanto também seria 6. Agora, o que é que acontece? O número de neutrões não aparece de imediato, mas eu sei que o número de massa são os prótons mais os neutrões, ou seja, significa que 14 seria igual a 6 mais o número de neutrões. Então, resolvendo esta equação, nós vamos ter que 14 menos 6 vai nos dar o número de neutrões, que seria então 8. A carga do núcleo é dada sempre é positiva, portanto, porque é dado pelo número de prótons e seria mais 6. Já agora, se fosse pedida a carga da nuvem eletrónica, seria menos 6. Quantos elementos químicos são representados? O que é que eles querem com esta pergunta? O que acontece é que o número de elementos químicos, ou seja, o elemento químico fica definido pelo seu número atómico, o que significa que dois elementos químicos que tenham o mesmo número, ou duas representações que tenham o mesmo número atómico, isso significa que representam o mesmo elemento químico. Então significa que neste caso o Y e o W representam o mesmo elemento químico, portanto temos aqui um, depois os outros dois têm um diferente número atómico, portanto significa que ao todo temos 3 elementos químicos. Ora bem, espero que este vídeo tenha sido útil.
E espero que também se subscrevam o canal também para ficarem a par de novos vídeos de revisão de matéria de 10º e de 11º. Até ao próximo vídeo.